Está aqui o Claudinei Oliveira e a gente vai começar a coletiva. Claudinei, queria que você pudesse falar sobre a tua escolha pelo time que iniciou o jogo. Foi uma escolha pelo teu time ou também pelo adversário? Qual foi a característica que você queria? E também queria que você falasse se o Giovani sentiu algo, porque não entrou também no segundo tempo, ou foi opção apenas sua técnica. Obrigado. Boa noite a todos aí. Não, a questão da equipe, a gente é um conjunto de fatores, né? Você analisa as últimas partidas, não analisa o rendimento do Facundo, que vinha entrando bem, até contra o Grêmio não entrou tão bem. E a gente tenta surpreender o adversário. Eu tenho certeza que o Náutico se preparou para enfrentar a nossa equipe com aquele esquema que a gente vinha jogando. A gente entrou com o Juba aberto. Eu acho que o Juba também vinha sendo cobrado pela mudança de posição, talvez tenha prejudicado um pouquinho o rendimento dele nas outras partidas. E, como eu falo, a gente trabalha com meritocracia, cara. A gente vai analisando quanto tempo que a gente não faz um gol com o time que inicia, né? Hoje a gente voltou a fazer gol com o time que inicia, mas a gente vinha fazendo gol sempre depois das trocas. E, como eu falei, é complicado começar já com o Wanderson e Facundo, porque a gente não tem jogadores com a mesma característica, às vezes, para fazer a troca depois. Então, a gente optou por começar pelo Facundo. Acho que foi uma escolha acertada, né? A equipe... Os problemas que a gente teve no primeiro tempo foram assim, coisas que a gente não costuma errar, às vezes um pouco de falta de concentração, um pouco de ansiedade, de querer fazer a coisa acontecer muito rápido. E aí saímos perdendo, mas assim, em relação ao jogo do Grêmio e outras partidas até que a gente fez fora de casa, foi uma grande evolução nossa, né? Que a gente tomou o gol e não se desesperou, não se desorganizou, continuamos jogando o jogo que tinha que ser jogado, em cima daquilo que a gente treinou, para aproveitar o que a gente achou que podia aproveitar do adversário. Empatamos o jogo, né? No segundo tempo fizemos a troca ali com 10, 12, 13 minutos, não sei, né? A gente trocou, a gente já tinha chutado uma bola na trave com o Juba de falta ali. Fizemos a troca, colocamos o Wanderson, aí fizemos o segundo gol, né? E mais uma vez, mesmo com o segundo gol, a gente manteve os dois atacantes por dentro, a gente manteve um time agressivo, ofensivo para tentar fazer o terceiro, tivemos chance de fazer o terceiro. E depois a gente tinha 3 trocas, depois da entrada do Ezequiel, não sobrou um momento e 3 trocas. Então a gente foi um pouco mais conservador, porque se a gente para e troca só um, a gente podia morrer com 2 trocas, então a gente tem que saber usar essa regra nova de substituições. Tínhamos 3 para fazer, optamos por fazer o Coutinho e o Wagner, até porque desgastaram bastante ali naquela função ali por dentro. Colocamos o Denner e o Kaique, voltamos a um modelo ali com uma trinca, um tripé no meio de campo ali, com o William de primeiro no lugar do Ronaldo, que estava desgastado já também, já tinha avisado que estava meio cansado. Ficamos ali com o William, Fabinho e Denner, né? E por que não colocou o Giovani? Para a gente ter o Denner é um cara mais intenso, é um cara que vai te dar essa transição. O Giovani é um cara mais de construção, de achar passe. A gente precisava, às vezes, mais da transição do que ter essa posse de bola no campo ofensivo. A gente sabia que o Náutico ia se expor. O Denner entrou bem, quase fez gol também, finalizou ali bem para o gol. Enfim, são opções. Não quer dizer que o Giovani não estava lesionado, mas também não está descartado. Não é porque não entrou hoje que o Giovani não serve, não. É por circunstância do jogo, né? No primeiro momento a gente pensou em pôr o Giovani, quando a gente faz o segundo gol, e aí na troca a gente falou, vamos botar o Denner para dar essa intensidade no meio, até mesmo escolha pelo William também, que é um cara em posição física para fazer a proteção na entrada da área ali. A gente sabia que o Náutico ia tentar se atirar, mas a gente, assim, eu acho que o Náutico não criou tantas situações de gol. E a gente esteve mais perto de fazer o terceiro até do que o Náutico de empatar o jogo, na minha modesta opinião. Claudinei, qual a possibilidade de você repetir a formação que iniciou o jogo hoje? Você iniciou com um quarteto bastante ofensivo, né? Tinha o Juba, aí o Facundo, o Love e o Coutinho. Então o Sport foi bastante ofensivo no início. E uma observação, essa questão de molhar o gramado antes atrapalha tanto o adversário quanto o time da casa, porque o lance do gol caiu numa falha porque o Sabino ele escorregou ali no gramado. Queria que você falasse sobre essa observação, mas a pergunta é em relação a esse quarteto ofensivo. Você vai repetir ele contra o Brusque na próxima terça-feira? O jogo está longe ainda, né? A gente tem que ter calma para tomar as decisões. Pode ser uma possibilidade. Eu acho que assim, pode me acusar de tudo desde que eu cheguei no esporte, menos de não jogar para ganhar os jogos, né? De não jogar para frente, não ser ofensivo, nossa equipe não propor jogo, não finalizar o tempo todo a gol, tentar o gol o tempo todo. A gente está perdendo, não fizemos um ponto fora de casa desde que eu cheguei, coisa que me incomoda bastante, que não é uma coisa normal na minha carreira, ficar tantos jogos fora sem vencer ou sem pelo menos empatar. Mas não é por falta de coragem, né? Então, se a gente tiver que jogar com um quarteto na frente, a gente vai jogar. Se a gente achar que é melhor jogar com 3 zagueiros, a gente vai jogar. Com 3 volantes, a gente vai jogar. A gente vai escolher a melhor equipe para vencer. Hoje a gente mostrou que dá para jogar com 4 jogadores na frente, todo mundo se ajudar, todo mundo voltar para marcar, dá para jogar dessa forma, né? E isso aí quem mostra que dá são eles, né? Dentro de campo. Se eles não cumprirem função, você fica muito exposto.
Com relação a molhar o gramado, assim, cara, é normal, em todos os jogos que você faz, tem o aquecimento, depois o gramado é molhado, né? Então o Sabino, no aquecimento, parece que estava mais seco que o normal o campo, estava prendendo mais, ele entrou para aquecer até com a chuteira de trava mais alta. E aí desceu para o vestiário, trocou para uma chuteira com a trava um pouquinho mais baixa. E aí essa irrigação que acabou, o campo ficou mais molhado do que ele imaginava, ele escorregou no primeiro lance do jogo ali, né, na primeira jogada do Náutico, foi um escorregão dele. Eu no jogo, na hora do gol, não revi o primeiro gol deles, perdão, só fizeram um. Eu não revi que foi o segundo lance escorregão, se foi escorregão, se ele se atirou mesmo na bola, eu preciso rever o lance com calma depois. Para mim, ele falou que tentou se atirar para cortar e errou. Mas, enfim, é um detalhe que a gente tem que cuidar. O equipamento de jogo, né, o jogador tem que cuidar, às vezes até pedir para levar outra chuteira já para o banco. Isso aí é coisa que a gente tem que... Não podemos errar nisso, né? Até porque nós somos mandantes, a gente tem que entender o quanto que vai molhar o campo. Se a gente já tem, vai molhar bastante, vamos com chuteira alta. Isso aí tem que ser uma coisa bem organizada, bem combinada, para a gente não ser, como você falou, prejudicado dentro da nossa própria casa. Claudinei, boa noite e parabéns pela vitória. Obrigado. É claro que o campeonato ponto corrido, todo jogo tem a mesma importância, né? São os 3 pontos. Mas, claro, trazendo para essa reta final, o Sport está fazendo jogos decisivos, rodada atrás de rodada. O Sport tem que vencer para encostar, o Sport tem que vencer para não distanciar. Como é que você consegue conciliar isso com essa questão da necessidade do Sport pela vitória, também com o psicológico do atleta que se desgasta normalmente? Gostaria que você falasse como é que você vem fazendo esse trabalho também aqui no Sport. Então, a questão da gente precisar ganhar todos os jogos, a gente tem montado as equipes para vencer sempre, né? Como eu falei, mais uma vez, né? Com toda a humildade do mundo, isso é uma opinião minha, né? E na minha concepção, tirando o segundo tempo do Grêmio, a gente não foi inferior a ninguém em nenhum jogo, né? Segundo tempo do Grêmio, a gente realmente ficou abaixo. Primeiro tempo, a gente teve controle do jogo pela posse, não finalizamos. Tínhamos que ter finalizado mais a jogada, então... E aí, quando a gente toma o gol no segundo tempo, aconteceu o que não aconteceu hoje. A gente se descontrolou, se desorganizou, queria empatar de qualquer jeito, e de qualquer jeito a gente não faz nada. Então, os jogadores sabem da necessidade de ganhar todos os jogos, né? Desde que eu cheguei, a gente está falando, quanto mais jogos a gente vencer, melhor. E essa questão, já falei anteriormente, a questão psicológica, a gente tem uma psicóloga, né? E o departamento de psicologia, que é a doutora Rosângela, que faz esse trabalho aí com eles, para procurar controlar essa ansiedade, que é normal. O que a gente tem agora é procurar repetir o que a gente tem feito em casa, fora de casa. Né? E como hoje, estamos jogando bem fora, tomamos um gol, a gente tem que ter calma, estar organizado, competitivo, para a gente empatar e virar. Né? A não ser que você tome um gol no último minuto do jogo, que é difícil você virar, mas sempre dá tempo de você empatar e virar o jogo. Então é ter essa calma, essa organização. Apesar da gente ter necessidade do resultado, a gente não pode estar desesperado pelo resultado. A gente tem que construir a vitória, né? Como construímos hoje. Se você for bem, a gente cometeu um erro. Logo depois que a gente faz um gol, a gente já quer roubar a bola para fazer o segundo gol. Quer dizer, ansiedade. A gente não precisava fazer o segundo gol aquela hora. Aí a gente sai, todo mundo querendo marcar, estoura uma finalização do Náutico e a gente toma o gol aqui. Tinha acabado de empatar o jogo. Imagina se toma o gol, deixa ele à frente. Então é esse equilíbrio que a gente tem que ter. As coisas acontecem a seu tempo, de maneira organizada, com calma, com tranquilidade. Não quer dizer que sejamos passivos por isso. Né? Temos que estar sempre pressionando bola, como a gente vem fazendo. Mas nós temos um gatilho de pressão, tem hora de pressionar. Eles sabem o momento que tem que pressionar. Não pode sair 2 para pressionar sozinhos. Né? Você vê que o nosso segundo gol, quantas bolas o Coutinho deu bote, pressionou aqui no canto do campo, não deixava o adversário sair até ela sobrar e o Wagner fazer o gol. Então é isso, a gente tem os momentos certos de pressionar e a gente não pode se desesperar e sair pressionando de qualquer jeito, senão o adversário começa a ter a posse de bola e o controle do jogo. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Obrigado. Alguns atletas, dentre eles o Sabino, em algumas oportunidades, falou que o Sport vai entrar no G4 no momento certo. E, nesse momento, o Sport tem que vencer, fazer a própria parte, mas tem que contar também com o tropeço dos adversários. Amanhã tem Vasco e Londrina. Tem torcida para alguém? Qual é o resultado que interessa mais ao Sport? Como é que vai estar o Claudinei Oliveira amanhã na hora desse jogo, professor? Cara, teoricamente é melhor que empate, né? Assim, mas a gente tem que deixar jogar. A gente sofre tanto no nosso jogo, eu não vou me permitir sofrer no jogo dos outros. Né? A gente está sofrendo no nosso aqui, está brigando bastante. Mas é lógico que a gente sabe que o que nos interessa, né, pela minha opinião, seria empate, né? Ou até uma vitória do Londrina, enfim. Mas o pior resultado para a gente é a vitória do Vasco, com certeza. Né? Então a gente tem que estar focado no que a gente tem que fazer. Hoje o resultado da Ponte Preta foi bom para nós, né? Passamos a ponte, o saldo de gol deles ficou um pouquinho pior do que estava, o nosso melhorou com a vitória de hoje também. Então, assim, fazer a nossa parte, cara. O segredo é a gente fazer a nossa parte, é a entrega que eles estão tendo, é a dedicação diária, né? Infelizmente, vocês não estão podendo acompanhar todos os treinos, mas, assim, o que eles se dedicam no dia a dia ali, os treinamentos, o G1, que é o grupo que
que inicia os jogos, o G2, que é o grupo que fica no banco, e o G3, que é os que não são convocados. Qualquer grupo que esteja treinando, todos juntos, a dedicação é a mesma, a entrega é a mesma. Né? Eles têm feito treinos muito bons e essa competitividade gera a melhor performance. Né? Quando o cara treina, tem o companheiro ali treinando, puxando o treino para cima, independente se é o titular ou reserva, ou o segundo reserva, puxa o treino para cima, o grupo evolui, né, como um todo, e nenhum de nós é melhor sozinho que todos nós juntos. Isso é uma realidade. Né? Então, todos nós juntos vamos conseguir, se Deus quiser, o nosso objetivo.